essa é a famosa Ponte Redonda, quando você sai de Cabo Polônio e vai em direção à Punta del Este. Mas eu vou falar que a parte de baixo dela é tão bonita quanto a ponte em si. Tem tipo uma prainha aqui e parece que é um lugar bem tranquilo, assim. Tem uma brisa muito gostosa da lagoa, né? O próximo destino, então, Punta del Este, foi uma cidade que nós só passamos mesmo. Nós fomos conhecer alguns pontos específicos, como Los Dedos, como Porto, onde que tem os lobos marinhos comendo peixe, enquanto que o pessoal limpa os peixes, o que sobra, os lobos marinhos e as gaivotas ficam ali aproveitando. Depois de Punta del Este, seguimos para Montevidéu, onde que a gente ficaria hospedado por mais 2 noites. Ali nós ficamos num quarto, na casa, né, de uma pessoa que aluga o quarto, mas eu não quis gravar nada dali, afinal é a casa da pessoa, né? Quando a gente chegou em Montevidéu, a gente já estava bem cansado, que a gente já tinha andado bastante nesse dia, tanto a pé como de moto, mas a gente queria aproveitar, porque senão a gente teria só o dia seguinte ainda para conhecer. Então, no mesmo dia que a gente chegou, nós já fomos ali conhecer um pouquinho do centro histórico. Também fomos dar uma voltinha no shopping, comemos por lá e depois voltamos para casa, descansamos, porque no dia seguinte tinha mais passeios programados. Nós aproveitamos então esse último dia que a gente passaria ali no Uruguai para conhecer o máximo de lugares que a gente pôde. Então fomos em alguns parques, museus, mercado agrícola. Um lugar que o Lu estava muito curioso para conhecer e eu também, era o Estádio Centenário. Esse estádio, ele é muito conhecido porque ele foi o estádio onde que foi sediada a primeira Copa do Mundo. Então ele é muito bacana, é um estádio bem bonito e ele tem uma espécie de um museu dentro dele. Então nós conhecemos e foi muito legal, foi muito interessante. E o estádio em si, ele é muito grandioso, muito bonito. Então foi bem bom de fazer esse passeio, nós gostamos bastante. Fomos conhecer o mercado agrícola e almoçamos uma parrilha muito boa por lá. Foi a única parrilha que eu comi na vida, mas eu vou falar pra vocês que eu não troco a parrilha pelo meu churrasco, não. Bom, de noite nós conversamos um pouco com o anfitrião da casa e nós aproveitamos e descansamos durante a noite, organizamos as nossas malas e no outro dia, pela manhã, 5 horas da manhã, a gente estava saindo de lá para sair do Uruguai. A ideia seria retornar pelo mesmo caminho que a gente veio, mas eu fiquei bem traumatizada mesmo com a questão da ventania. Eu pedi pro Lu pra gente pensar nessa possibilidade de voltar por um outro caminho. Como a gente conheceu um casal de brasileiros que também estava passando ali pelo Uruguai,
e eles retornariam por um outro caminho. Nós ficamos com o contato deles, eles retornaram antes por esse caminho. Como eles nos deram esse feedback positivo, que a gente poderia voltar por ali tranquilamente, então a gente decidiu fazer o retorno saindo pela cidade de Rivera, que faz fronteira com a cidade brasileira de Santana do Livramento. Quando nós estávamos retornando, aconteceu algo que saiu bem fora dos nossos planos, e eu vou contar agora para vocês. Nesse dia a gente teria que percorrer aí uma média de 500 quilômetros e faltava ali mais ou menos uns 250 quilômetros quando acendeu uma luzinha no painel da moto. O Lu percebeu isso, mas ele decidiu não parar a moto, ele seguiu até o próximo posto de gasolina que tinha. Ele parou ali para abastecer. Quando ele foi tentar ligar a moto não ligou mais. Ele conversou com o mecânico dele para ver o que poderia ser, né? Conversaram pelo WhatsApp e o mecânico comentou que poderia ser a bateria. Para nossa sorte, tinha bem próximo ali do posto uma loja que vendia motos. Então, o rapaz que trabalha ali no posto de gasolina, ele foi extremamente prestativo. Levamos a moto até lá e eles deram carga na bateria da nossa moto. Ela ficou lá mais ou menos 1 hora, né, até dar uma carga completa na bateria pra gente seguir viagem. Então, nesse meio tempo aí, era umas 10h30 mais ou menos quando a gente parou, ou até antes. Então, a gente ficou esperando. A gente resolveu, então, antecipar um pouquinho o nosso almoço, aproveitou que a gente estava parado ali, pegamos a moto e seguimos viagem. Nós andamos mais ou menos uns 150 quilômetros e, infelizmente, a moto, ela parou de novo. O que acontece? A gente estava chegando numa cidade novamente e por conta disso tinha algumas sinaleiras ali. Então, em uma dessas sinaleiras estava fechada e a gente teve que parar, né? Então, nessa questão de ter que parar a moto, ali mesmo ela já não quis ligar mais. Então, a gente desceu, conversamos com o pessoal por ali e eles nos indicaram um mecânico que ficava ali próximo. Dava uns 5 minutos a pé, mais ou menos, de distância, e nós levamos até esse mecânico. Só que o mecânico de moto que tinha por ali, ele não existia mais, não estava mais ali. Um pouquinho antes tinha um mecânico de carros, então nós paramos ali para pedir informação, e ele, muito prestativo também, deu uma carona pro Lu na moto dele e levou ele até o mecânico de moto que tinha um pouco mais longe dali, para poder conversar, para ver o que poderia ser feito. Deu mais ou menos 1h30 e ele veio até ali para guinchar a nossa moto e levar até lá no mecânico. Chegamos lá no mecânico e ficamos bastante tempo por lá. Eles fizeram todos os testes possíveis para ver se realmente era bateria, para ver se era alguma outra peça. Ele deu uma carga na bateria, assim como a gente tinha feito ali na vez anterior, e fez um teste com ela, deu uma volta ali no quarteirão para ver se iria perder muita carga. E só na volta que ele deu ali, perdeu mais ou menos uns 30% da carga da bateria. E o que acontece? Dali onde a gente estava até a fronteira do Brasil, a gente teria que andar um pouco mais de 100 quilômetros. E não tinha cidade no meio, né? Então, assim, se acontecesse alguma coisa no meio do caminho que a gente precisasse ser socorrido, que a moto parasse, a gente não tinha o que fazer, a gente estava no meio do nada. A gente decidiu pedir para ele nos guinchar até lá na fronteira, porque a peça que aparentemente era a que estava dando problema, ela não tinha ali no Uruguai. Ela teria que ser encomendada, ia levar alguns dias, não tinha o que fazer. Esse seria o nosso último dia, então a gente tinha que passar a fronteira nesse dia. Eu não sei o que acontece se você fica dias a mais do que é permitido, mas era uma preocupação que a gente tinha. Então, ele nos guinchou até lá, e o que acontece? No meio do caminho, quando a gente estava indo para lá, nós pegamos um temporal bizarro. Tava muito feio, foi muita água, e a gente só pensando, imagina se a gente estivesse de moto aqui. Chegando lá, nós encontramos um banco 24 horas para poder sacar o dinheiro, para pagar eles em dinheiro, porque eles não aceitavam cartão, era uma oficina mais pequena,
e a gente não tinha mais nada de peso uruguaio, mas para nossa sorte, ele aceitou o dinheiro brasileiro mesmo, porque lá, como ele também mora numa cidade próxima à fronteira, lá ele também consegue fazer essa troca. Eles levaram nós até a pousada que a gente ficaria naquela noite, e no dia seguinte, então, a gente começou uma nova saga, que era pesquisar os mecânicos que tinham ali pela redondeza, pra gente ver se a gente ia conseguir arrumar a nossa moto naquele dia para seguir viagem até a cidade do Rio Grande do Sul, onde que a gente ficaria. Olha, eu vou falar que não foi uma tarefa fácil, eu achei que seria mais fácil, mas a gente falou com um mecânico que estava de férias, o outro não tinha peça, o outro não respondia. Por fim, nós conseguimos o contato de uma pessoa que tinha uma oficina de jet ski, nem era necessariamente uma oficina de moto, mas foi ele quem nos atendeu, foi ele quem resolveu, verificou ali qual que era o problema, trocou a peça e deu tudo certo. Então, nós conseguimos sair ali de Santana do Livramento em torno de meio-dia. Chegamos no próximo destino, que era lá na cidade de Carlos Barbosa, umas 7h30 da noite, mais ou menos. Bem cansados já, porque estávamos o dia todo na correria, na função, mas que bom que deu tudo certo. E assim, eu vou falar pra vocês que essa viagem, ela foi muito especial. Ela foi especial, claro, pela experiência de conhecer lugares diferentes, de estar num país diferente, de testar as habilidades ali com uma nova língua, de sair, né, do nosso mundinho, mas ela foi muito especial pra mim, pelas pessoas mesmo que a gente conheceu, sabe? Desde o início ali, quando a gente chegou no país, até a saída do país, nós fomos muito, muito, muito abençoados. Deus colocou pessoas de bom coração no nosso caminho e várias vezes, em várias situações diferentes, nós precisamos de uma ajuda aqui ou ali e as pessoas, elas ajudaram e eu me senti assim muito abraçada, eu me senti muito acolhida pelo povo uruguaio. Então é um país que é o nosso primeiro país e foi uma experiência muito, muito, muito especial. E ela vai ser muito marcante tanto para mim quanto para o Lu, por essas questões, por essas ajudas que a gente recebeu, por esses momentos que a gente estava ali, que a gente viveu e que a gente percebeu como tem pessoas boas e pessoas prestativas que fazem as coisas simplesmente para ajudar. Então essa viagem, ela foi muito, muito, muito especial para mim nesse sentido. Bom, é isso, o vídeo termina por aqui. Se você assistiu até o final, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber. Esse vídeo, ele ficou bem longo, mas ele é muito especial e apesar de ele ter ficado longo, ainda muita coisa ficou de fora. Então tem muitas memórias que vão ficar somente pra gente, vão ficar gravadas somente na nossa memória, mas eu tentei expor e colocar aqui tudo que eu lembrei, tudo que eu achei que foi relevante e que foi importante. Beijão, até o próximo vídeo, tchau!